Página, outro destaque agora, mais preocupado com o fogo na Amazônia do que com o fogo nas igrejas do Chile, o Papa Francisco ainda não fez nenhuma dura crítica à cristofobia vista em Santiago no último domingo. Coube aos bispos do Chile divulgar uma reprimenda ao ato de vandalismo praticado por militantes de extrema esquerda. Disseram em carta, abro aspas, esses grupos violentos contrastam com muitos outros que se manifestaram pacificamente. A grande maioria do Chile anseia por justiça e medidas eficazes que contribuam para superar as lacunas de desigualdade. Eles não querem mais corrupção nem abusos, esperam um tratamento digno, respeitoso e justo. A nota enfatiza que esta maioria não apoia nem justifica as ações violentas que causam dor a pessoas e famílias, prejudicando comunidades que não podem viver sossegadas em suas casas ou no trabalho, amedrontadas por aqueles que não buscam construir nada, mas sim destruir tudo. Augusto. Ontem eu dizia que a violência, ela é sempre lamentável, né? Ela é quase sempre indefensável e é inexplicável, eu queria acrescentar, em regimes democráticos. Não faz sentido. Tem aquela, repito, a frase do Karl Marx, né? A violência parteira da história, repito, parteira da história é o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito, esse é o parteiro da história. E a gente tem que buscar o aperfeiçoamento da democracia e não tentar com essa violência algum tipo de mudança que não virá. O governo do Sebastião Pinheira foi eleito democraticamente e a alternância do poder tem que se dar por eleições. Quem está insatisfeito com o governo dele, que espere a próxima eleição e eleja o seu preferido. É assim nos lugares civilizados, assim deve ser nesse mundo primitivo em que ainda vivemos aqui na América Latina. Agora o Papa... Ele não perde uma chance de ficar em silêncio quando devia falar. Nem perde nenhuma chance de falar quando devia ficar calado. Diga, Fiuza. É porque esse tipo de ação no Chile, que não é uma revolta popular, que não é ideológico, né? Quer dizer, que é uma militância malandra e tolerada pela elite esclarecida mundial, que quer botar um vernizinho de progressista, né? Quer parecer de esquerda. Eu quero dizer o seguinte, Vitor, todos esses que se dizem de esquerda, que é uma ideologia estúpida, né? O socialismo é uma ideologia estúpida e a esquerda é associada a isso, eles têm que ser pessoas franciscanas, né? Para já ir chegando no Papa, eles têm que ser despojados, eles têm que ser coletivistas, eles não podem ser burgueses, eles não podem ser pessoas que vivem com as suas posses, e eles são muito afeitos às suas posses, às suas redes de influência particular, né? Aos seus votos, à sua grana, às suas oportunidades. Que esquerda é essa? Então, o Papa Francisco, ele faz esse mesmo proselitismo, né? O Papa Francisco cancelou uma visita ao Brasil no jubileu de Nossa Senhora Aparecida, para protestar contra o impeachment da Dilma, que estava saindo do governo porque o governo era uma quadrilha. O Papa Francisco, em relação ao regime sanguinário da Venezuela, demorou a reprovar, reprovou de forma branda, mas demorou a falar. Ele soltava umas coisas dúbias do tipo... a oposição precisa ter um diálogo melhor com... O que é isso? Sua Santidade, ali não tem diálogo, ali é uma ditadura brutal, sanguinária. Então o que se passa no Chile é a mesma coisa, é mais disso aí, né? É uma tentativa dessas almas penadas que querem viver de política, de um verniz revolucionário. É falso, porque eles não têm nenhum projeto de revolução. Mas assim, não, esses querem remover tudo que aí está e implantar uma ditadura igualitária. Mentira! Vocês me apontem algum desses proponentes, desses porta-vozes do que seria essa esquerda, vivendo de maneira despojada, vivendo com propriedade coletiva. São todos os egoístas, avarentos,
né? Então eles não querem nada disso, eles querem fazer um movimento cosmético, que aí entra um youtuber infanto-juvenil, entra uma cantora decadente, cabe todo mundo ali, né? Uns atores de Hollywood procurando imprensa, e ficam usando essa cantilena para se promover pessoalmente. Eles não têm nenhuma proposta de regime, e o Papa Francisco, infelizmente, não coloca nesse aspecto a religião em primeiro lugar, que ele é o líder máximo da Igreja Católica, e faz com essa expressão detestável, mas que é entendida por todo mundo hoje, ele passa pano para essa violência que se passa hoje no Chile. Diga, Ana. Olha, Vitor, eu sou católica, praticante, e eu me sinto bem desconfortável quando eu vejo esse tipo de silêncio seletivo do Papa, ou as declarações seletivas também, né, como a falta dessa em relação às igrejas queimadas lá no Chile. E não apenas só isso, a gente entende que de alguma forma a igreja, principalmente o Vaticano, se envolva com política, não tem como, né? A gente viu nos anos 80, aí o maravilhoso trio, né, o João Paulo II, a Margaret Thatcher como primeira-ministra da Grã-Bretanha, e o presidente Ronald Reagan aí numa luta incansável contra o comunismo, cada um fazendo a sua parte no mundo. Logo depois, né, em 1989, logo que Reagan saiu da presidência, a gente viu a queda do Muro de Berlim, num trabalho aí belíssimo desse trio, a igreja ali usando a religião para exatamente mostrar essa face do mal do comunismo, do socialismo. E infelizmente esse Papa, eu falo como uma católica praticante, ele está muito, muito, muito longe de ser um Papa como João Paulo II, ou até mesmo o Bento XVI. Mas a gente vê que a política se misturou de uma maneira perigosa com a igreja nesse sentido. A gente vê aqui também nos Estados Unidos, Vitor, a gente não vê as igrejas condenando esses movimentos marxistas como o Black Lives Matter, a Antifa, movimentos violentos que queimam estabelecimentos, bairros negros inteiros. A gente também não vê, a gente vê um silêncio bem seletivo, e o mais curioso, né, o ápice, eu acho, da hipocrisia, é exatamente que o silêncio dessas pessoas com esses movimentos violentos, às vezes o silêncio é quebrado para lutar contra o fascismo imaginário, né, de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de Boris Johnson, né, todos esses conservadores aí, liberais, pertencentes mais ao espectro político da direita. Então é muito triste ver isso, e infelizmente eu acho que isso pode trazer um dano para a igreja em relação a seus fiéis.